verificar a pressão arterial de forma correta? A gente vê muita gente aí fazendo coisa errada na hora de verificar a pressão arterial do seu paciente, tá? E eu vou colocar algumas orientações importantes para que você não tenha um resultado incorreto, um resultado inadequado na verificação da pressão arterial do seu paciente. Primeiro, vou começar pelo braço. Esses dias mesmo eu postei um material falando sobre isso. Ah, tem um braço correto? Qual é o braço correto para verificar a pressão arterial do paciente? Vamos lá. Primeira vez que você vai verificar a pressão arterial do seu paciente, beleza. Primeira vez você vai fazer o seguinte: verifica nos dois lados, nos dois braços, tá? A pressão arterial que estiver, o braço que estiver com a pressão arterial mais elevada, vai ser o braço que você vai anotar na fichinha, no seu prontuário farmacêutico, no seu prontuário de acompanhamento do seu paciente, e a partir daí você vai verificar sempre no mesmo braço, sempre naquele braço que deu a pressão arterial mais elevada. Muitas vezes as pessoas acham que é do lado esquerdo, porque o coração fica do lado esquerdo. Não, gente, o coração não tem essa localização tão direta aí pro lado esquerdo. Se você pegar a anatomia, ele tem uma característica que está mais no meio aqui e tal, mas essa estrutura não é relacionada ao processo só da anatomia. A gente precisa avaliar a pressão arterial do paciente. Então eu verifico nos dois braços pela primeira vez e pego e utilizo o braço que tem a pressão arterial mais alta, tá? Então vou verificar do lado direito, do lado esquerdo. O lado direito está com a pressão arterial um pontinho mais alta ali do que o lado esquerdo, e eu vou trabalhar com aquele braço dali para frente. Vou marcar na fichinha, olha, verificar sempre no braço esquerdo do seu paciente. Caso ele tenha algum problema, alguma outra alteração no braço, aí a gente precisa reavaliar essa situação. Mas normalmente é essa a recomendação do braço correto. As outras orientações, práticas e diretas. Perguntar para o seu paciente se ele está com a bexiga cheia. Se ele tiver com a bexiga cheia, vai alterar, vai elevar, né? Vai modificar o resultado da pressão arterial. Se ele praticou exercício, veio fazendo caminhada, o paciente veio de bicicleta, lá do outro lugar, o bairro onde ele mora, é longe e tal, e ele veio andando de bicicleta. Tem que aguardar, tem que esperar pelo menos uns 15 a 20 minutos para poder verificar essa pressão arterial. Se ele fez exercício nos últimos 60 minutos, ela vai dar alterado. Você pode até verificar, mas ela pode estar elevada por causa do exercício. Se ele ingeriu bebida alcoólica, pode verificar a pressão? Pode, mas ela vai estar alterada por causa do consumo de bebida alcoólica. Se ele fumou ou tomou café recentemente, nos últimos 60 minutos, também pode ter elevação dessa pressão arterial devido ao consumo de café e devido ao consumo de cigarro. Se ele está passando por alguma emoção forte, você pode verificar a pressão arterial? Pode, claro, mas provavelmente pode estar elevada por causa dessa emoção. Então não é um parâmetro que a gente usa no acompanhamento terapêutico, né? Quando eu tenho que acompanhar o paciente, eu preciso entender qual é o quadro clínico dele e vou acompanhar e verificar a pressão arterial de acordo com essas situações, mas sempre entender e colocar na frente lá, olha, o paciente estava sobre estresse, estava sobre alteração emocional, tinha acabado de tomar café, tinha consumido bebida alcoólica, eu vou colocar aqui no papelzinho, no meu prontuário, mostrando por que essa pressão arterial naquele momento estava elevada. Se ele usou algum estimulante adrenérgico, estimulante adrenérgico tem vários, inclusive descongestionantes nasais, não só por uso tópico, mas principalmente por uso oral, tá? Ele pode elevar a pressão arterial, ele pode aumentar essa pressão arterial. Inclusive, a gente tem o consumo exagerado, por exemplo, de antigripais, nesse caso especificamente que tem fenilefrina, ele pode sim ter um risco de elevação da pressão arterial. Então, perguntar sempre para o paciente se ele tomou alguma coisa, se ele consumiu alguma coisa e verificar se não é um adrenérgico que pode estar elevando a pressão arterial desse paciente, tá? A gente tem uma série de fármacos, antidepressivos tricíclicos, pode ter alguma repercussão em algumas situações específicas. A gente tem aí vasoconstritores, entre eles aí a fenilefrina, o antigripal, mas isso pode acontecer. Então, essas são perguntinhas básicas que você tem que conversar e entender com o seu paciente para que ele possa ter uma verificação correta da pressão arterial. Esperar por 5 minutos sentado antes de iniciar a medida dessa pressão é uma outra orientação muito importante para todos os pacientes na avaliação. Existe uma alteração de pressão ortostática, né? Ou hipotensão ortostática. É aquela alteração da pressão arterial quando o paciente levanta e ele tem uma queda da pressão arterial e ele pode ter até um risco de queda, né? Queda ao chão que pode causar algum dano para ele, uma fratura, uma lesão. É bem perigoso isso em pacientes idosos. Já fiz um vídeo aqui também no canal falando sobre hipotensão ortostática, como avaliar essa situação. Mas em pacientes que têm um risco maior de hipotensão ortostática, sempre interessante a gente também verificar a pressão arterial em pé, ok? Desse paciente. Quem são esses pacientes, tá?
pacientes diabéticos, pacientes idosos, pacientes que estão em uso de antihipertensivo e pacientes com sintomas de pressão baixa. Esses pacientes é sempre legal você verificar também, não só sentado, mas verificar em pé se não está ocorrendo alguma alteração. Se ele tiver um risco maior de hipotensão, precisa ser encaminhado para o médico, né, hipotensão ortostática, para que ele possa avaliar se não é um antihipertensivo, se não é algum fator que está causando essa alteração. E uma recomendação básica, se ele é um paciente idoso, se ele é um paciente que sofre com esse problema de hipotensão ortostática, quando ele se levantou, a pressão arterial desse paciente caiu, tá? O que eu vou fazer? Uma recomendação básica é que ele não faça, que ele não se levante de forma brusca. Então, se ele está sentado, deitado, na verdade, né, na cama, no sofá, numa rede, num local, o que eu vou fazer? Eu vou recomendar para que esse paciente se sente antes de levantar direto. Senta, espera uns 3, 4, 5 minutinhos, se for possível, e aí ele se levanta de forma mais tranquila e geralmente com apoio, principalmente paciente idoso, para que não tenha essa queda brusca e para que ele não tenha um risco de queda com complicações. Então, medir em pé após 3 minutos da medida sentada. Então, medir sentado, espero 3 minutos, verifique em pé e verifique se não está tendo uma queda da pressão arterial, que é chamada de hipotensão ortostática. Se tiver, precisa investigar o porquê que ele está tendo isso. É a medicação, é algum outro fator, tá? Aguardar sempre 1 a 2 minutos. Se eu precisar repetir a verificação da pressão arterial num braço do paciente, então não posso verificar a pressão arterial e já medir novamente, tem que aguardar de 1 a 2 minutos e anotar os valores sem arredondamentos, anotar o braço que foi medido, tá? A pressão arterial também é importante para a gente entender se está tendo alguma alteração ou não neste paciente, ok? Recomendação de encaminhamento: o paciente chegou lá com você, verificou a pressão arterial na farmácia, lá você está atendendo ele. O que é urgência? Quando eu tenho um paciente que tem uma pressão arterial acima de 180, uma pressão arterial sistólica acima de 180, tá? Ou uma pressão arterial diastólica acima de 120, eu vou encaminhar ele direto para a emergência, porque é uma emergência hipertensiva. Professor, mas ele não está com a pressão, ele está com 180 por 10. Não, ele está acima de 180, ele está em 180, é uma emergência hipertensiva. Então não precisa estar os dois elevados, né? Se ele tem uma elevação da pressão arterial acima de 180, emergência. Se está a pressão diastólica, né, ela está acima de 120, também é emergência. Então, verificar sempre isso. E se houver uma diferença entre os braços, se ela for maior que 20 milímetros, tá? Entre um braço e outro, tá? Ou se a diferença da pressão sistólica, tá? Desculpa. Se ela for maior de 20 milímetros na pressão sistólica, né? Um braço deu 140, o outro braço deu 165, tá? Ou na pressão diastólica, se a diferença for maior que 10. Então, eu medi, um braço na pressão diastólica deu 70, no outro deu 90, tá? Pressão sistólica e pressão diastólica, né? Mas se ela tem uma diferença de maior de 20 milímetros na pressão sistólica entre um braço e outro, ou se a diferença é maior que 10 milímetros na pressão diastólica entre um braço e outro, é sempre recomendado que o paciente faça uma investigação com o médico para que ele tenha a verificação de possíveis doenças arteriais que podem estar causando alguma alteração de circulação e prejudicando ou modificando essa pressão arterial. Então, recomendação geral, resumindo para entender bem, para ficar muito claro, cheguei lá, verifiquei a pressão do paciente, o paciente está com a pressão acima de 180, emergência, pressão sistólica, né? Se está com a pressão diastólica acima de 120, também é uma emergência clínica. E se houver uma diferença maior de 20 milímetros de Hg na pressão sistólica de um braço para o outro, orientação de encaminhar o paciente também para avaliação. Ou de 10 milímetros na pressão diastólica de um braço para o outro, também é recomendado que o paciente faça uma avaliação com o médico. Sempre fazer esse encaminhamento, caso seja necessário para o seu paciente. E essas são as recomendações básicas de verificação de pressão arterial de forma correta, adequada, segura e, claro, com critérios clínicos. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Se você gostou, deixa o like aí também, compartilha com os colegas, acompanha a gente no Consulta Farma lá no Instagram, que tem bastante material legal lá para você. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui assistindo mais esse vídeo com a gente. Valeu, até mais!